Vamos lá? Vamos agora entrar numa outra função da linguagem, que é a função poética. Essa função poética ela é característica das obras literárias. Então, você já pode ver obras literárias. Então, são características que existem nos textos literários. E que a marca principal é a utilização do sentido conotativo das palavras. Quer dizer, um outro sentido que é dado não do dicionário, que cria-se outro sentido em cima de uma expressão ou de uma palavra. Então, aqui é o seguinte, o emissor ele se preocupa de maneira para passar a mensagem, né? Como é que a mensagem vai ser transmitida, entendeu? Então, se através das expressões, das figuras de linguagem, tá? É um texto rico que a gente chama de metáforas, né? A base disso daí. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está diante da mensagem. Tá? Então, das palavras aqui, como é que é passado isso. Tá? Uma quarta, um exemplo característico disso é, por exemplo, você dá vamos inventar uma frase, né? Apesar de Zezinho não ter frequentado a escola, né? Dizia para a mãe né, que a mãe era ruim. Era uma pessoa ruim. Falava de tudo, sobre tudo, e tinha sempre algo a mais para dizer. Passa-se a mensagem, né? E que você tem que entender essas entrelinhas aí. Né? Ele não frequentava a escola, mas dizia que a mãe era uma pessoa muito ruim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então existe aí alguma coisa por trás, né, disso daí. Então a mensagem, a função poética, ela está ligada à mensagem, conforme é dado, né, a questão das palavras. Né. Tem uma outra função, que é a função fática. Ela tem como elemento principal o objetivo de estabelecer ou às vezes até parar a comunicação. De modo que o emissor e o receptor, né, tenham uma relação, vamos dizer assim, não muito, como eu posso dizer, não muito diferente. É o quê? É quando se estabelece o diálogo entre um e outro. Essa função é quando o emissor manda a mensagem para o receptor, entendeu? E aí ocorre a função inversa. O receptor passa a ser emissor, passa a mensagem, outra mensagem, que não é a mesma, para o receptor. De modo que eu sei que o emissor se fez entender ao receptor, e agora o receptor se fez entender ao que era o emissor antes, que passou a ser receptor. Tá? Então são os diálogos que são feitos, que a gente vê em livros, conversas de telefone, entendeu? São tudo ligado ao fechamento, né, com o receptor, né, como o receptor interno. Tem uma outra que é a função apelativa. Outros chamam de função conativa, mas eu prefiro dizer que é uma função apelativa, porque fica mais fácil de vocês entenderem. Apelar para alguma coisa é fazer com que você tente com que a outra aceite aquela sua opinião. Você está apelando. Né? Não existe, né?
o jogador de futebol, quando estão jogando, tal, aí que o cara tá perdendo, aí o cara, não, vou quebrar um para poder ver se eu ganho o jogo. Aí, pá, bate lá, tem uma falta, o cara roda lá, cai para trás, todo quebrado, quebra a perna. Aí aí você diz assim, pô, o cara tá pelando, pô, quebrou a perna do outro. É isso. Essa função apelativa dentro da comunicação é a forma com que você consegue persuadir, entendeu? Alguém, ou receptor. No caso, isso é muito comum através de como é o foco, de como é que se ocorre, como se dá o foco do receptor de mensagem, né? Então é uma função muito utilizada em propagandas, publicidades, né? na qual a mensagem ela se passa muito bem, olha, segunda ou terceira pessoa, e se usa muitos verbos no imperativo. Tá? E é muito comum o uso do vocativo. Então é muito interessante. Então, por exemplo, você vê uma propaganda eleitoral aí e tal, aí o cara lá, vote em mim. Vote. Ele está pedindo, ele está apelando, ele está persuadindo você, vote em mim. Né? Vou contar uma que é interessante. Eu ia no centro da cidade uma vez e tinha um corredorzinho assim. Eu estava procurando umas peças. Eu estava procurando, na verdade, um teclado para um notebook que eu tinha novo, que o seguro e a garantia não quis cobrir. Então eu tive que comprar um teclado novo para o notebook para o técnico, né? Que conserta, colocar o teclado. Então eu fui ao centro da cidade. Então me deram um endereço de uma rua. Eu fui lá nessa rua. Nessa rua só vendia isso, né? Aí lá tinha escrito assim: entre, você não vai se arrepender. Aí eu disse assim: nossa, mas que mensagem interessante, né? É uma mensagem que transmite, né, a função fática, né? Ela está te persuadindo. Você está procurando alguma coisa e ela está te persuadindo. Entra aqui, vem cá, que você não vai se arrepender. Tá? Então, é um elemento de persuasão do texto. Né? E então tem o que? A função metalinguística. A metalinguagem, meta é mesmo. Né? E linguagem é a forma como você fala a linguagem. É você tratar a linguagem pela própria linguagem. Tá? É dentro de um dos estudos da linguística, que é a metalinguística. Entendeu? A linguagem ela se refere a ela mesma. Né? O emissor ele explica através do código. Aí entra o código. Né? Utilizando o próprio código. Entendeu? Ele explica um código utilizando o próprio código. Mas como é que é isso? Não sei o quê. Por exemplo, é como se você tivesse um texto que descrevesse sobre a linguagem do texto, né? Ou um documento. Ou um documento, não, um filme que fala sobre a linguagem do cinema. Entendeu? Você tem um texto que fala sobre a linguagem do texto. Ou um filme que fala da linguagem do cinema. Né? Ou então o cinema fala você tem um filme que fala como surgiu o cinema. Então isso daí são metalinguagens, né? E que são muito utilizadas na função de comunicação. Então essa função ela tem uma característica ligada ao código. Né? Que é o elemento pelo qual você está se comunicando. Né? E tudo. Bom, é interessante isso, porque relembrar, eu acho que vocês já viram isso, mas eu estou relembrando por causa desse exercício da página 30,
que a gente vai fazer, tá? Então eu preferi fazer esses 2 blocos falando sobre funções da linguagem, vocês anotarem, e agora a gente vai ver qual a resposta mais persistente aqui para o texto, tá? Vamos voltar no próximo